o torcedor corintiano ficar alerta do que ele pode esperar na terça-feira. Quem são os jogadores do Corinthians que já estão fora ou que muito provavelmente não poderão enfrentar o Boca em La Bombonera? Bom, vamos lá, de desfalques, tá? Eu tenho minha planilha aberta aqui, mas não tá nesse momento aberta, mas não tem problema, vou puxar pela memória. Bom, o Maicon, ele tem uma lesão no adutor da coxa direita, tá fora. Ele tá tratando, daqui a pouco deve fazer a transição da academia para o campo, mas deve demorar pelo menos aí mais umas 2 a 3 semanas. O Gil tem uma lesão no músculo da coxa direita, eu acho que é o posterior da coxa direita do Gil, também tá fora, tá? O Gustavo Silva Mosquito, ele tem tendinite e a tendência é que já esteja recuperado não só para terça-feira, mas para este fim de semana também, porque ele treinou em campo com os demais companheiros. O Renato Augusto, pessoal, isso é importante falar, por que o Renato Augusto, a informação que a gente tem é que ele joga. Porque não foi nenhuma lesão na batata da perna, não, na panturrilha. Foi uma pancada que ele recebeu. E essa pancada se transformou só num desconforto na panturrilha. Então ele foi preservado. Ah, peraí, pouparam o cara contra o Boca? Não, ele estava com muito desconforto. Só que mais uma semaninha resolve a situação do Renato Augusto. Então por isso que esse desconforto até lá, terça-feira, deve passar. É aquela situação para ele não estourar, né? Para não perder o Renato por mais tempo, foi preservado para se prevenir. Perfeito. O Duqueiroz, a gente já falou bastante, né? Uma contratura no músculo da coxa esquerda, no posterior também. E pela informação, dificilmente vai jogar. Você vai lembrar, né, Soler? A gente obviamente respeita as outras apurações, mas falaram sobre testes no vestiário e tal. Eu particularmente nunca acreditei muito nisso, mas quando você não tem a lista de relacionados, quando você vê que o cara tá tentando, às vezes o cara vai no sacrifício, sei lá, passa uma pomada aí que esquenta, vai pro jogo. Mas eu particularmente não acredito não no Duqueiroz na próxima terça-feira. Mas calma que ainda tem sexta, sábado, domingo e segundo dia da viagem para tentar a recuperação. O Rafael Ramos, cara, isso que é importante falar. O Rafael Ramos, ele tem que estar à disposição. Ele tem que estar à disposição o mais rápido possível, porque se o Fagner não atuar, coisa que eu acredito que isso aconteça, o João Pedro se despede hoje oficialmente do Corinthians. O contrato se encerra hoje. E ele foi utilizado pelo Vitor Pereira na última terça-feira. Então ele não faz parte dos planos do Vitor Pereira para a sequência da temporada. E vamos ver o que vai ser feito com o João Pedro. Mas um desconforto no músculo da coxa esquerda do Rafael Ramos, que ele está tentando tratar para pelo menos ser colocado aí no banco de reservas e quem sabe como titular na próxima terça-feira. E de quebra, o último jogador que ficou de fora, mas que volta por razões óbvias, é o Cantillo, que estava suspenso pelo Comitê Disciplinar da Conmebol, que deu 2 jogos de gancho para o colombiano, que está recuperado e vai jogar na próxima terça-feira, Soler. E antes de você falar do Yuri Alberto, para a gente fechar, situação do Ivan e do Mantuan. Terça, o Ivan, né, ele é reserva, então não faz, entre aspas, tanta diferença assim, mas o Mantuan joga contra o Boca ou ele já está a caminho do Zenit? O Corinthians está negociando essa parte burocrática, assim, só para deixar claro, ele vai jogar contra o Boca, tá? Essa é a informação, acho, mais importante para tranquilizar o torcedor. Por que eu tô falando isso? É porque o Corinthians acabou negociando de uma forma... Eu não tô aqui falando se o Corinthians acertou ou errou na negociação, tá? Isso aí é um outro debate. O debate agora é que a janela vai ser aberta no mês que vem, e por mais que seja uma negociação envolvendo aí empréstimo de 2 que vão, 1 que vem, aquela coisa toda, o Corinthians está tentando minimamente contar com esses atletas, principalmente com o Mantuan, né, que é o titular da posição, pelo menos até o jogo da Copa do Brasil contra o Santos. Pelo menos contar com esse jogador lá, por mais que o Corinthians esteja praticamente com os 2 pés às quartas de final da Copa do Brasil. Mas e aí negociando, informação... né, Capê? Porque a janela do Brasil ainda não terá sido aberta, né, para jogadores do exterior, e o Zenit está em férias, né? Exato. Então, por isso que eu digo, a partir do dia 18 do mês que vem, atenção, 18 de julho, a janela será aberta e até lá o Corinthians espera minimamente utilizar aí o Mantuan. O contrato já foi assinado, o Mantuan vai jogar no Zenit, o Ivan a mesma coisa. O Vitor Pereira não gostou da ideia de perder o Mantuan, mas ele entendeu o argumento da diretoria corintiana, que é o seguinte: é bíblico, tudo nunca terás. Você precisa de um centroavante, a gente quer um centroavante. Há uma oportunidade de mercado muito boa, que é você contar com o Yuri Alberto, que não é um fenômeno, mas é um ótimo centroavante. De longe, é melhor que o Júnior Moraes, que desde que chegou não conseguiu praticamente fazer nada. Então a situação ela é bem simples. Na negociação, o Ivan e o Mantuan vão para o clube russo por empréstimo e pelo mesmo período de tempo. Pera aí, Capela, qual período? O Ivan
e o Mantuan vão ficar até o meio do ano que vem. Assim como o Yuri Alberto. Contrato de 1 ano de empréstimo do Yuri Alberto e desses 2 atletas que eu citei. E aí daqui 1 ano, aí sim o Corinthians vai ver. Se o cara estiver dando certo, vamos contratar, tem bala na agulha para comprar. E o Mantuan volta, fica. E o Ivan, o que faz? Então essa é a informação. Só para dar uma última pincelada, que eu sei que o tempo é curto e eu falo uma barbaridade. Matheus Vital e Ramiro estão de volta ao Corinthians. Os contratos já foram finalizados com o empréstimo que eles tiveram. O Ramiro esteve em Dubai, o Matheus Vital esteve na Grécia. Os clubes não exerceram a possibilidade de compra desses jogadores, eles estão de volta. E conversando com gente ontem, o Vitor Pereira, até por uma questão quantitativa do elenco, com muitas lesões, vai utilizar o Matheus Vital e o Ramiro também. Como titular? Não sei, vamos esperar no dia a dia da atividade. Mas que os dois vão voltar a serem reintegrados ao elenco corintiano, se de fato vai acontecer, a não ser que apareça uma proposta muito boa e o Corinthians vai vender de olhos fechados. Tá certo, Capê. Grande abraço pra você e amanhã você retorna conosco aqui nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes. E depois do Esporte em Debate estaremos juntos. Um abraço pra vocês, galera!